todos, eu sou Natália Silva e o título do meu trabalho é Biomarcadores de estresse oxidativo em organismos aquáticos expostos a poluentes, uma revisão de escopo. O sistema de defesa antioxidante ele é um processo metabólico que vem exatamente proteger os organismos aeróbicos contra a ação de espécies reativas de oxigênio. A exemplo, nós temos essa fruta que, com o passar do tempo, conforme ela é cortada, ela tende a apresentar pigmentos escurecidos. Essas espécies reativas de oxigênio elas podem ser classificadas como radicais livres, superóxido é um exemplo, como não radicais, peróxido de hidrogênio é então uma espécie reativa de oxigênio que não é classificada como um radical livre. Dessa forma, a gente então pode considerar o seguinte, que o estresse oxidativo ele vai ser caracterizado quando a gente tem um desbalanceamento no que compete aos mecanismos de defesa antioxidante, sejam eles enzimáticos ou não enzimáticos, frente à produção de espécies reativas de oxigênio, que são uma daquelas que foram citadas no slide anterior. Agora, de que maneira a gente pode então medir, mensurar a ação dessas espécies reativas de oxigênio em um organismo? Ela se dá a partir dos estudos que competem à própria ação dos antioxidantes. Sejam os antioxidantes enzimáticos, como GPX, catalase, superóxido dismutase, glutationa S-transferase, que elas vêm, então, cada uma tem uma função no organismo que é degradar essas espécies reativas de oxigênio que entram em contato com o organismo. Mas também existem também antioxidantes classificados como não enzimáticos. A glutationa é um exemplo. E outra forma que a gente tem para medir esse estresse oxidativo é a partir do LPX, que está relacionado então com as substâncias que reagem ao ácido tilbarbitúrico. O que todas essas imagens aqui têm em comum? Espécies aquáticas, elas vêm sendo estudadas em relação ao estresse oxidativo que os poluentes presentes nesse ecossistema aquático pode ocasionar. Dessa maneira, o objetivo então desse meu trabalho foi exatamente revisar a literatura recente sobre biomarcadores de estresse oxidativo em organismos aquáticos expostos a diferentes classes de poluentes. Como isso foi feito? O período então de análise ele consistiu em artigos no período de 2019 a 2024. A base de dados então foram consultadas 3 bases de dados. Além disso, as palavras utilizadas nessa fonte de busca foi biomarcador de estresse oxidativo, organismos aquáticos, bem como também poluição ambiental. O conector booleano utilizado então foi o END. A triagem então ela consistiu na seleção de 42 artigos com base naquelas palavras-chave que nós utilizamos. Após isso, foi retirada os artigos que estavam duplicados. Em seguida, a gente fez uma triagem por títulos, depois uma triagem por resumo e, por último, foi analisado então 21 artigos para leitura completa e extração de dados. O que a gente pôde observar nessa extração de dados foi o seguinte, que dos 21 artigos analisados, a maior quantidade de organismos aquáticos que são estudados são os peixes. Depois vem os moluscos e em seguida vem crustáceos, insetos aquáticos. Isso está relacionado por quê? Devido à facilidade em manusear os peixes e também por conta das literaturas mais atuais apresentarem protocolos mais definidos com estudos que envolvem peixes. Do que compete à tendência com os biomarcadores, a gente observou o seguinte, que os estudos que vêm então com a catalase, que é exatamente o antioxidante responsável por degradar peróxido de hidrogênio, foi maior. Um dos motivos que a gente pode acrescentar, pessoal, está relacionado à forma do experimento. É um experimento fácil e também ele não demanda tanto custo e também uma quantidade tão exagerada de reagente. Em seguida vem o MDA. O MDA está associado ao quê? A lipoperoxidação, a degradação desses lipídios. Depois vem SOD,
Lembrando que a importância de estudar SOD, ela está relacionada exatamente porque a superóxido dismutase, SOD, ela é um dos primeiros mecanismos de defesa antioxidante frente às espécies reativas de oxigênio. No que compete à frequência dos poluentes analisados, a gente pode observar que zinco é o que mais, então, foi estudado, e principalmente no que compete aos metais. Porque os metais eles influenciam bastante no dano oxidativo dessas espécies. Dessa forma, a gente pode concluir o quê? A predominância de estudos dos poluentes reafirma a relevância desses biomarcadores de estresse oxidativo como ferramentas confiáveis nesse monitoramento ambiental. Então, cabe a gente utilizar esses biomarcadores para determinar se essas espécies aquáticas estão sofrendo estresse oxidativo frente aos poluentes. Porém, a gente tem que ressaltar o seguinte, que é necessário com que a gente tenha protocolos bem mais definidos para diferentes classes de poluentes. Aqui então consta as referências dos artigos estudados, analisados. E para título de curiosidade, a gente tem uma reportagem que a gente desenvolveu utilizando o macrobátio amazônico. E para quem tiver interesse também, nós temos um capítulo de livro envolvendo esse biomonitoramento. Desde já, muito obrigada.